A história começa no porão de uma gata gótica quente. Um homem bonito está amarrado na cama. Ele implora para a mamãe gótica poupar um pouco de sua essência vital. Mas Su Jioran está em sua fase de calor. Ela quer que o homem bonito a satisfaça com seu corpo muscular a noite toda. O pobre homem muscular é Jamu, que foi izekaiado para este mundo há 1 ano. Ele teve a sorte de renascer no corpo de um nobre. Ele estava até mesmo prometido à princesa da dinastia. No entanto, justo quando ele estava prestes a fazer sexo com a garota mais incrível de todo o reino, ele foi sequestrado e levado por uma gangue da infame seita Demônio Yuan. Isso foi apenas o começo de sua vida miserável. Ao contrário de outros escravos, ele tinha uma constituição de Yang puro que aparecia uma vez em 1000. Essa constituição é cobiçada por todos os vilões da seita demoníaca que querem cultivar a arte mística dos 9 Yin. Portanto, o cara não teve escolha a não ser arar campos todos os dias sem descanso como escravo. Xiao Mu não tem direitos. Mesmo que ele morra no ato, ninguém faria justiça por ele. Depois de dias e noites de exploração contínua, Jamu está perto de morrer. Ele quase ficou sem essência vital, mas Chu Jioran não quer que ele morra tão cedo. Ela traz um remédio especial que ajudará Jamu a aguentar mais algumas rodadas antes de finalmente se esgotar. À beira da morte, Xiao Mu desbloqueia um sistema de retorno. Ele recebe 10.000 vezes o retorno de qualquer coisa que dá a outras pessoas. Com tal trapaça em suas mãos, Xiao Mu se torna destemido. Ele desafia Chu Jioran para uma batalha na cama que não terminará a menos que um deles esteja completamente drenado. O resultado da batalha deixa Xiao Mu completamente esgotado. Ele parece aquelas figuras alienígenas encontradas no México, mas seu trabalho incessante torna Chu Jioran extremamente satisfeita. Ela promete ter outra sessão de trabalho duro com ele se ele conseguir se recuperar dessa perda de vitalidade. Xiao Mu está tão esgotado que nem consegue xingar a mulher. Ele apenas se deita, esperando as recompensas do sistema. E rapaz, elas vêm. As recompensas do sistema não decepcionam. Ele recupera 10.000 vezes a vitalidade e energia que gastou na noite anterior. O retorno é tão massivo que a constituição pura de Yang de Xiao Mu evolui para o corpo sagrado do Yang vermelho, tornando seu irmãozinho ainda mais forte e duro do que antes. Mas as recompensas não terminam aqui. Ele também ganha 10.000 vezes a energia espiritual, o que eleva sua cultivação até a 10ª camada de refinação de Qi. Ele quase alcança a fundação em uma única vez. Xiao Mu está maravilhado com a força de seu novo corpo e sua cultivação, mas ele não deixa esse sucesso subir a cabeça. Ele sabe que há muitos monstros antigos na seita Demônio Yuan. Se eles descobrirem sobre sua súbita melhoria, seu destino pode se tornar ainda pior do que o das fornalhas de cultivo duplo. Mantendo a calma, Xiao Mu decide jogar o jogo a longo prazo. Ele acumulará força com segurança até que consiga se tornar forte o suficiente para pegar as cordas de seu destino em suas próprias mãos. No entanto, para se tornar mais forte, Xiao Mu precisa desesperadamente de pedras espirituais. Elas são a moeda básica deste mundo de cultivo. Mesmo depois de economizar por 1 ano inteiro, Xiao Mu só tem 200 pedras espirituais restantes. Isso porque o demônio vilão, Chu Jiurong, nunca lhe deu tempo para usá-las para cultivação. No entanto, agora que Xiao Mu tem o sistema de retorno, ele pode simplesmente dar as pedras espirituais para qualquer pessoa. Em troca, ele facilmente ganhará 10.000 vezes. Ele tenta esse experimento com Wang Chan, um discípulo de seita externa que o ajudou bastante quando ele foi recém-trazido de volta à seita como escravo. Ele joga o saco de pedras espirituais para Wang Chan das sombras. Wang Chan vê isso como um presente dos deuses por suas boas ações para com os outros. Após essa doação generosa, Xiao Mu ganha 100.000 pedras espirituais em troca. Esse é apenas um retorno moderado de 500 vezes. Isso faz Xiao Mu entender que o sistema nem sempre é consistente com o retorno. Então, ele tenta a sorte mais uma vez, visando 1 milhão de pedras espirituais desta vez. Infelizmente, sua doação falha desta vez. O sistema não lhe dá nada em troca. Xiao Mu fica decepcionado ao descobrir que não pode simplesmente explorar o sistema continuamente. Justo quando Xiao Mu estava contemplando seu futuro uso do sistema, ele é abordado por outro corpo quente, Lute. Ela fica surpresa ao vê-lo ainda vivo e ativo. Jiamu se lembra de Lute como a primeira mulher na seita a se aproximar dele. Ela também foi muito gentil e o ajudou bastante durante seus primeiros dias. No entanto, quando Chu Jurong descobriu que ele tinha uma constituição de Yang puro, ela proibiu Lute até de se aproximar dele.
Mas após todo esse tempo, a paciência de Lute se esgotou. Ela não consegue mais se controlar. Ela também é praticante da arte mística dos 9 Yin. Ela precisa de um homem forte com energia Yang para ajudá-la a romper para o reino do núcleo dourado. Ela imediatamente agarra o braço de Xiao Mu e convoca sua espada voadora para levá-los à sua residência pessoal. O pobre Xiao Mu ainda não alcançou a fundação. Ele está apavorado e agarra Lute pela cintura. Ao contrário de Su Jioran, que é uma vixen demoníaca, Lute é uma mulher pura, que nunca foi tocada por outro homem em sua vida. Quando Xiao Mu a agarra do nada, o corpo dela começa a reagir a ele de maneiras inesperadas. Isso assegura Lute que Xiao Mu deve estar se alimentando bem na casa de Chu Jiuran. Ele não parece um homem que é um escravo de cultivo duplo. Isso também a deixa com ciúmes, pois ela foi a que inicialmente descobriu Xiao Mu. No entanto, Chu Jiuran ficou com todos os benefícios no final. Portanto, ela diz a Xiao Mu que vixens demoníacas como Chu Jiurong estão apenas tentando engordá-lo para um banquete. Em vez de fazer cultivo duplo com ela, ele deve ajudá-la a romper. Após alcançar o reino do núcleo dourado, ela o deixará segui-la. Xiao Mu entende que essa irmã mais velha deve ter sentimentos por ele. Ele decide ficar perto dela, pois qualquer coisa é melhor do que aquele vilão demoníaco Chu Jioran. Logo, eles chegam à residência de Lute. Ela pede a Xiao Mu para se preparar para arar. Enquanto ela toma banho para se limpar, Xiao Mu não consegue esperar tanto. Ele anseia profundamente tanto pelo corpo puro dela, quanto pelas recompensas 1000 vezes maiores de seu sistema. Sem perder tempo, ele pula na banheira com ela. Ele começa a realizar seus truques de mágica. Após uma longa sessão de brincadeiras de criança, Xiao Mu se sente bastante revigorado. Enquanto isso, Lute está muito envergonhada até para olhar em seus olhos. Isso faz Xiao Mu rir. Ele não consegue acreditar que um praticante demoníaco da arte mística 9 Yin ainda era puro e inocente todo esse tempo. Lute pede que ele não a intimide mais. Ela lhe diz que essa pode ser a última vez que ela pode desfrutar disso, já que se casará com Longtian Sheng no próximo mês. Xiao Mu fica aterrorizado ao ouvir esse nome. Longtian Sheng é um gênio demoníaco que alcançou o reino da alma nascente em apenas 30 anos. Ele não consegue nem compreender o que Longtian Chao faria se soubesse que ele levou sua futura esposa. Mas Lucy o assegura que Longtian Chao nunca saberia, pois ele perdeu seu irmãozinho devido a um acidente muito tempo atrás. Ela também lhe diz que nunca arriscaria a vida de alguém a quem entregou sua coisa mais preciosa. Ver ela agir de forma tão fofa faz Xiao Mu se sentir como um gato no cio. Ele imediatamente retoma sua sessão de arar, querendo que Lucy rompa o reino do núcleo dourado o mais rápido possível. Depois de uma noite inteira fazendo coisas que crianças não deveriam saber, Xiao Mu finalmente obtém os retornos do sistema. Desta vez, o retorno é suficiente para ele romper o reino da fundação. Além disso, seu corpo sagrado Yang vermelho também se torna mais intenso, tornando seu pequeno ainda mais resiliente. Isso o faz querer continuar a sessão, mas Lute está muito cansada e só quer dormir. Ela implora a Xiao Mu para tomar as pílulas de vitalidade e ir embora. Xiao Mu pega as pílulas de vitalidade, mas em vez de comê-las, ele as dá a Lute para que o sistema lhe dê ainda mais como recompensa. Xiao Mu esperava ganhar um saco cheio de pílulas, mas em vez disso, o sistema condensou todas as pílulas em uma única pílula de purificação de medula de 7ª classe. Comparada às pílulas de vitalidade que Lute lhe deu, cuja função básica é repor a vitalidade de um cultivador, a pílula de purificação de medula é como uma pílula divina. Ela pode mudar a aptidão raiz de um cultivador, transformando-o de um inútil em um gênio demoníaco. Apesar de o talento de Xiao Mu já ser bastante decente em comparação com mortais comuns, contra gênios demoníacos como Longtian Chao, é como comparar uma galinha a uma fênix. Se ele quer competir contra esses monstros, Xiao Mu precisa tomar atalhos como este. Sem pensar muito além, Xiao Mu coloca a pílula de purificação de medula na boca. Ele começa a refiná-la para limpar todas as impurezas em seu corpo e melhorar seu talento natural. A pílula funciona maravilhosamente e Xiao Mu consegue absorver a energia espiritual muito mais rápido. No entanto, todas as impurezas que seu corpo descartou anteriormente fazem com que ele seja mais fedorento do que banheiros públicos. Esse cheiro até faz Lucy acordar de seu sono. Ela sugere que ele vá tomar um banho. Enquanto Xiao Mu está tomando banho, Lucy entra e fica surpresa ao ver a transformação de Xiao Mu. Não só sua aura rompeu a fundação, como seu corpo também parece mais esculpido agora. Isso a faz suspeitar que Xiao Mu comeu algumas outras pílulas
além da pílula de vitalidade, já que nenhuma pílula de vitalidade pode trazer a ele tanto benefício. Xiao Mu não pode simplesmente contar a ela que tem um sistema de trapaça. Ele muda de assunto para o cultivo de Lucy, que ainda não rompeu o reino do núcleo dourado. Antes que Lucy possa até mesmo responder, Xiao Mu aprende contra a parede e inicia sua próxima sessão. Após esgotar completamente Lucy, Xiao Mu sai feliz do lugar dela. Os ganhos desta vez foram enormes. Agora que ele rompeu a fundação, Xiao Mu também pode voar como Lucy, mas ele precisa de uma espada voadora para isso. Para comprar uma espada voadora, ele chega ao mercado negro. Lá, ele gasta 30.000 pedras espirituais para comprar uma espada voadora de segunda classe feita de minério de meteorito. Isso lhe dá o poder de absorver luz estelar, melhorando seus ataques. Yamu não pode esperar para dar a espada. Em troca, ele poderá obter uma muito mais forte. Mas antes que ele possa fazer isso, um homem robusto aparece do nada. Ele chama Xiao Mu de medroso, que tem medo de sair de seu buraco. Xiao Mu se lembra de Nutai, pois ele também era um dos pretendentes daquela vixen demoníaca. No entanto, Shu Jioran só gostava de garotos bonitos. Então, ela rejeitou Nutai e escolheu ele em vez disso. É por isso que Nutai sempre o odiou por ter roubado seu amor. Ele sempre quis dar uma lição a ele. Agora que finalmente teve uma chance, Nutai tenta agarrar a gola da camisa de Xiao Mu, mas Xiao Mu agarra a mão dele e atira do seu pescoço. Isso enfurece Nutai, que ativa sua linhagem demoníaca. Ele tenta esmagar Xiao Mu como um inseto. No entanto, Xiao Mu há muito rompeu a fundação. Ele apenas ergue uma barreira espiritual que bloqueia o soco de Nutai com facilidade. Nutai fica enfurecido ao ver Xiao Mu bloquear seu soco tão facilmente. Ele fica ainda mais louco e começa a socar a barreira como um boi louco. Jamu está ficando entediado. Ele coloca toda a sua força em seu punho e dá um único soco no rosto de Niu Chai. Isso o manda voando pelo ar em direção a seus capangas. Os capangas de Niu Chai parecem ter comido uma mosca, e eles alertam assustadoramente Xiao Mu que a família de Niu Chai não o perdoará se ele não se ajoelhar para implorar por misericórdia. Xiao Mu já viu esse clichê de jovem mestre muitas vezes. Ele simplesmente atira sua espada voadora em direção a eles e diz que é para pagar pelas contas médicas de Niu Chai. Enquanto todos pensam que Xiao Mu está sendo muito gentil, apenas Xiao Mu sabe que, ao dar a espada, ele pode obter uma espada muito mais forte em troca. Felizmente, o sistema não o decepciona e lhe dá uma espada voadora de quinta classe em retorno. Xiao Mu está prestes a sair quando, de repente, os capangas de Niu Tai o emboscam por trás. Mas antes que eles possam até mesmo alcançá-lo, eles são afastados como moscas por outro vilão. Ele pergunta como ousam ter a coragem de atacar outras pessoas primeiro e depois reclamar sobre serem intimidadas. Os capangas de Niu Tai ficam furiosos. Eles não conseguem acreditar que uma mulher aleatória na rua se atreveu a empurrá-los assim. No entanto, quando descobrem que ela é Mu Jueling, quase perdem o controle. Eles imploram seu perdão colocando toda a culpa em seu chefe, Niu Tai. Mu Jueling não se incomoda em perseguir tais fracos. Em um caos, em vez disso, ela se volta para Xiao Mu e verifica se ele está ferido ou não. Depois de garantir que Xiao Mu está bem, ela o lembra de não andar por aí assim sem proteção. Ela se pergunta quem irá se casar com ela se algo acontecer com ele. Jamu só pode engolir em seco ao lembrar como essa garotinha pode ser aterrorizante quando está brava. Mas ele também não a desagrada. Comparada às outras mulheres da seita que desejam sua energia jovem, Mu Jueling é a única que se importa apenas com sua aparência. Jamu belisca suas bochechas e a assegura que não é tão fácil matá-lo. Mas Mu Jueling ainda faz biquinho, lembrando que não pode permitir que o rosto de seu futuro marido seja estragado por canalhas como Niu Tai. Depois que terminam de conversar, Mu Jueling agarra Xiao Mu no ar e começa a voar em direção à sua residência sem perguntar por seu consentimento. Xiao Mu fica chocado ao vê-la voar sem ajuda, o que significa que seu nível de cultivo deve estar no estágio do núcleo dourado. Logo eles chegam à casa de Mu Jueling. Imediatamente, Xiao Mu percebe a diferença na qualidade da energia espiritual aqui, em comparação com a seita externa. Isso faz Xiao Mu suspeitar que Mu Jueling pode ser uma discípula pessoal, que é ainda mais alta que aqueles discípulos internos na seita. Dentro da casa, Mu Jueling salta na cama e convida Xiao Mu a entrar.
Xiao Mu a lembra que se ela continuar o seduzindo assim, pode não conseguir manter as maneiras. Mu Jueling o provoca, chamando-o de Playboy. Ela diz que não o trouxe aqui para fazer cultivo dual com ele. Ela tira 2 manuais de cultivo. Um deles é um manual para controlar a espada, enquanto o outro é um manual para treinar seu Chi da espada. Jiumu fica surpreso e pergunta como ela sabe que ele estava sem manuais de controle de espada. Mu Jiling sorri e diz que sabe que ele recentemente superou o estabelecimento de fundação. Como ele não é um discípulo da seita externa, não há como ele obter os manuais de cultivo para aprender as técnicas de controle da espada. Além dos manuais, ela também lhe entrega uma espada voadora de 4º nível, que é um pouco mais fraca que sua espada pessoal de 5º nível, recebida do sistema. Depois de lhe dar algumas dicas sobre as espadas voadoras e cultivo, Mu Jueling o deixa em casa para treinar por alguns dias enquanto ela cuida de outros assuntos, como atualizar seu token de seita para um verdadeiro discípulo da seita externa. Agora ele é um cultivador de estabelecimento, de fundação. Isso faz Xiao Mu realmente questionar seu status na seita, já que um discípulo comum não pode fazer coisas como atualizar o token de alguém. Mas isso não é importante agora, pois Xiao Mu quer aprender rapidamente a técnica da espada voadora. Ele se senta e começa a entoar os mantras escritos no manual da espada. No entanto, Xiao Mu exagerou em sua inteligência. Não importa o quanto ele tente, não consegue controlar o Chi da espada de jeito nenhum. Isso faz Xiao Mu perceber que, embora a pílula de purificação da medula possa melhorar a aptidão raiz de seu corpo, sua aptidão de compreensão ainda é a de um mortal. Xiao Mu se sente um pouco preso. Embora ele possa aumentar seu cultivo físico apenas conquistando algumas irmãs mais velhas, não consegue usar sua energia Yang pela força bruta. É então que seus olhos se fixam em uma cabra próxima, que está pastando calmamente e desfrutando de sua vida. Ao ver a cabra idiota, Xiao Mu se pergunta o que aconteceria se a ensinasse a multiplicação. Então, pelas próximas horas, Xiao Mu ensina a pobre cabra sobre números e coisas que ela nunca deveria aprender. Em troca de fazer tudo isso, Xiao Mu é recompensado pelo sistema e ganha um aumento de 100 vezes em sua inteligência. O aumento de sua inteligência permite que Xiao Mu domine rapidamente a técnica de cultivo da espada em poucos minutos, enquanto antes ele não conseguia aprender nem o primeiro capítulo. Mas Xiao Mu ainda não está satisfeito, pois esse nível de inteligência está longe do nível dos protagonistas de Isekai, que podem dominar instantaneamente qualquer técnica apenas ao olhá-la. Então, ele se volta para a pobre cabra, que ainda está lutando para entender por que precisa aprender as tabelas de multiplicação, quando de repente é forçada a aprender teoremas avançados de geometria. Mas Xiao Mu ainda não está satisfeito, então ele continua com matemática avançada e até ensina a pobre cabra cálculo, que é algo que a maioria dos estudantes universitários ainda não entende. Mu teria continuado com mecânica quântica, mas parou quando o sistema informou que sua compreensão havia chegado ao limite e não poderia continuar a crescer. Mu se sente um pouco decepcionado, pois ainda tem muito mais a ensinar à cabra idiota. Mas, como não pode continuar a aumentar sua inteligência, começa a examinar todos os pergaminhos e técnicas de cultivo na sala e domina instantaneamente todas elas. No entanto, a maioria das técnicas eram de classificação amarela, que é a mais baixa, então Xiao Mu não sente uma grande melhoria em sua força, mas memorizar todas as técnicas lhe dá a habilidade de copiá-las mais tarde e, assim, doar para outros discípulos da seita externa para ganhar dinheiro rapidamente através do sistema. Isso o faz sentir-se muito grato à cabra, então ele está prestes a recompensá-la com um pouco de grama fresca quando de repente ela lhe traz um osso com estranhas gravações. Xiao Mu o pega em sua boca e percebe que se trata de uma técnica de nível extremamente alto chamada Arte do Caos Xun Ming. Ele tenta cultivá-la, mas recebe um retrocesso fazendo-o vomitar um jato de sangue. Mu se pergunta se sua compreensão ainda é muito baixa para aprender uma técnica de tão alto nível e decide presenteá-la a Mu Jiling. Em troca, ele receberá uma técnica melhor, de qualquer forma. Após algum tempo, Mu Jiling retorna e fica bastante preocupada ao
ao ver sangue no chão. Xiao Mu explica o que aconteceu e como. Ele conseguiu essa técnica da boca da cabra. Mu Jueling o corrige e lhe diz que o animal não é uma cabra, mas um cão demoníaco. Ela também lhe diz que ele falhou em cultivar. Essa técnica não é porque a compreensão dele é baixa. É porque é uma arte caótica que não combina com seu corpo atribuído ao Yang. Xiao Mu finalmente se sente melhor. Ele entrega a técnica a Mu Juling. Em troca, ele ganha uma arte pura Yang Shui Ming, de alto grau terrestre, que combina perfeitamente com sua aptidão. Antes de Xiao Mu começar a cultivar essa arte, ele pergunta a Mu Juling qual é seu objetivo final ao ajudá-lo tanto. Mu Juling pega seu rosto e diz que ela só quer se casar com ele. Então, ela quer passar o resto de sua vida cuidando dele. Justo quando ela confessa seus sentimentos por ele, uma luz roxa brilhante aparece. Ela envolve todo o prédio, especialmente Xiao Mu, que luta para ficar de pé. Mu Juling olha para o céu. Ela fica chocada ao ver sua mestre pairando no céu. Ela pergunta à sua mestre por que ela está ali. Em vez de responder, sua mestre a questiona. Ela se pergunta se interrompeu algo importante entre sua discípula e um servo ignóbil. Essas palavras fazem Mu Juling tremer de medo enquanto tenta explicar por que estava lá com Xiao Mu. Sua mestre não a deixa falar. Em vez disso, ela a repreende por sair do palácio e ir ao séquito externo para brincar e zombar de servos ignóbeis. Vendo que sua mestre está genuinamente brava, Mu Juling pede misericórdia. Sua mestre lhe dá uma chance. Ela diz a Mu Juling que, se ela puder matar Xiao Mu com suas próprias mãos, ela a perdoará e deixará voltar ao palácio. Lá, ela cultivará em portas fechadas por 30 anos. Isso faz o rosto de Mu Juling ficar pálido de medo. Ela implora a sua mestre por misericórdia, pois não consegue suportar a ideia de matar Xiao Mu. Caso contrário, seu coração Dao ficará preso nesse nível para sempre. Ela não conseguirá progredir em sua cultivação novamente. Sua mestre se sente desapontada com sua escolha. Ela decide matar os dois pessoalmente para que ninguém mais cometa o mesmo erro. Vendo que a mestre de Mu Juling está seriamente prestes a matar os dois, Xiao Mu decide sacrificar seu corpo sagrado de Yang vermelho. Ele dá toda a sua energia para dar a Mu Juling uma chance de sobreviver. Essa decisão acaba salvando sua vida. A mestre de Mu Juling reconhece o potencial de seu corpo sagrado e decide poupar os dois. Embora sua mestre tenha perdoado Xiao Mu, Mu Juling se sente irritada com ele por não ter contado sobre sua constituição sagrada. Caso contrário, ela já o teria amarrado e devorado sua essência Yang há muito tempo. A mestre de Mu Juling tosse, lembrando ambos de resolverem sua briga de casal depois. Ela pega Mu Juling e diz a Xiao Mu que ele está proibido de vê-la novamente, a menos que se torne um cultivador de alma nascente nos próximos anos. Após dar-lhe o alerta, ela leva Mu Juling e desaparece no horizonte. Enquanto isso, Xiao Mu aperta os punhos. Ele percebe que nunca teria sido intimidado assim se fosse um pouco mais forte. Então, ele decide concentrar todos os seus esforços em cultivar a partir de agora. Mais tarde, à noite, ele retorna aos seus aposentos de servo e começa a cultivar a arte pura de Yang Shui Ming. A arte complementa perfeitamente seu corpo sagrado de Yang vermelho. Isso faz sua velocidade de cultivação disparar. No entanto, isso se torna um problema. Os aposentos dos servos não têm energia espiritual suficiente para Xiao Mu usar a arte em todo o seu potencial. É aí que entram todas as pedras espirituais que ele economizou. Depois de consumir quase 70.000 pedras espirituais, Xiao Mu finalmente quebra os primeiros 3 níveis da estabelecimento de fundamentos. Isso o torna muito mais forte do que antes. Depois de passar a noite toda cultivando, Xiao Mu está prestes a sair de manhã, quando alguns convidados indesejados batem em sua porta. Um deles é um antigo valentão, Huo Chuan, que costumava bater em Xiao Mu quando ele acabara de chegar ao séquito dos demônios Yuan. No entanto, Xiao Mu não é mais o mesmo fraco de antes. Quando Huo Chuan tenta intimidá-lo, Xiao Mu dá um soco forte em seu rosto, nocauteando Huo Chuan. Huo Chuan não pode acreditar que Xiao Mu teve a ousadia de lutar de volta. Ele chama seus capangas para ajudar, mas não importa quantas pessoas ele chame, todas são derrotadas por Xiao Mu. Nem mesmo 100 discípulos refinadores de Qi podem se comparar a um único cultivador de estabelecimento de fundamentos. Todos os servos torcem por Xiao Mu, já que todos foram intimidados por Huo Chuan e sua gangue por anos. Isso faz Xiao Mu prolongar ainda mais a luta, e pois ele continua brincando com Huo Chuan e seus capangas.
Huochuan cai na provocação da raiva de Xiaomu e se transforma em uma feroz besta tigre. Embora isso lhe dê um grande aumento na força física, Xiaomu ainda desvia facilmente de seus ataques. Ele até se equilibra nas mãos de Huochuan, fazendo-o parecer um tolo. Logo, Xiaomu começa a ficar entediado. Ele decide nocauteá-los todos e voltar aos seus negócios. Após derrotar todos os valentões, Xiaomu recupera suas bolsas de pedras espirituais que roubaram de outros servos e as devolve a seus legítimos donos. Isso faz Xiaomu parecer um santo aos olhos de todos. No entanto, Xiaomu está apenas feliz em contar os ganhos do sistema de devolução. Após doar 1000 pedras espirituais, Xiaomu recebe de volta 9 milhões em troca, o que é mais do que o suficiente para durar até sua perfeição de estabelecimento de fundamentos. Além das pedras espirituais, Xiaomu também tem algumas pílulas de cultivo inúteis sobrando. Ele as doa a um servo aleatório e, em troca, ganha pílulas de estabelecimento de fundamentos de grau mais alto, que serão úteis para ele mais adiante. Depois de resolver a confusão nos aposentos dos servos, Xiaomu decide finalmente atualizar seu status para o de um discípulo do secto externo. Isso lhe dará acesso a recursos de alto nível no secto. Então, ele vai em direção ao salão de gestão externa do secto, onde seu gerente, Jiang Ding-kun, está misturando pílulas em um forno. Xiaomu o cumprimenta, mas não recebe nada em troca. Em vez disso, Jiang Ding-kun age como se Xiaomu tivesse interrompido sua mistura de pílulas. Ele deliberadamente explode seu forno, arruinando todos os ingredientes dentro dele. Jiang Ding-kun culpa tudo isso em Xiaomu e pede para ele sair. No entanto, Xiaomu sabe que Jiang Ding-kun está deliberadamente causando problemas para ele. Ele apenas lhe entrega um saco com 1000 pedras espirituais e diz para pelo menos ouvi-lo. Jiang Ding-kun esquece tudo. Ele pergunta a Xiaomu qual é o assunto que ele tem com ele. Xiaomu lhe diz que quer obter sua placa de número de discípulo do secto externo. Ele já deveria ter recebido. Mujuling prometeu a ele na última vez. Isso o faz questionar se alguém está tentando bloquear suas tentativas de se tornar um discípulo da seita externa. Para descobrir a verdade, ele dá a Jiang Ding-kun mais algumas bolsas de pedras espirituais. Ele apenas pede que ele nomeie a pessoa que está puxando os cordéis por trás. Jiang Ding-kun ainda está muito assustado. Ele apenas desenha uma raposa no chão. Isso é suficiente para Xiaomu adivinhar que é a demônio, sedutora, Xu Jiurong, que não quer que ele se torne independente. Mesmo que Xiaomu tenha se tornado muito mais forte, ele ainda não se atreve a mexer com Xu Jiurong. Ela tem toda a seita externa sob seu controle. Depois de receber sua placa de nome de discípulo da seita externa, Xiaomu decide deixar este lugar de uma vez por todas. Ele planeja se esconder na casa de Lucy até que o vento se acalme. No caminho para a casa de Lucy, ele encontra 2 homens saindo de sua casa. Um deles é o futuro marido de Lucy, Long Tishang. O outro ancião é seu avô, Lu Haikong, que também é um dos 12 anciões da seita Yuan Demon. Lu Haikong está extremamente feliz. Sua neta finalmente conseguiu quebrar o reino do Núcleo Dourado. Isso significa que agora ela pode se casar com Long Tianshang sem problemas. Long Tianshang não quer desagradar o ancião. Ele promete que vai se casar com sua neta depois que ficar em primeiro lugar na competição de caça deste ano. Jamu espera eles saírem. Então ele se atreve a entrar na casa de Lucy. Ela o abraça imediatamente e diz como está feliz em vê-lo. Ela pergunta por que ele decidiu encontrá-la aleatoriamente. Para isso, Jamu responde que não pode voltar para a seita externa por causa de Chu Jiaoran. Ele não tem opção a não ser ficar temporariamente na casa dela. Ouvir o nome de Chu Jiaoran deixa Lucy extremamente irritada. Ela promete a Xiaomu que irá desafiá-la para um duelo depois de consolidar sua base de cultivo. Para fazer isso, ela precisa da poderosa energia Yang de Xiaomu para melhorar ainda mais sua arte mística Nanin. Jamu já está prestes a explodir. Ele passa a noite toda dando investidas em Lucy. No entanto, ao contrário de sua anterior sessão de cultivo em duelos, Jamu mal consegue um retorno de 50 vezes, que não é suficiente para um pequeno avanço. O sistema informa a Jamu que ele já colheu Lucy muitas vezes, então precisa encontrar pessoas diferentes. Jamu pensa em suas opções e percebe que ainda há muitas irmãs mais velhas que não se importariam em cultivar com um homem bonito como ele. Mas isso fica para o futuro.
Agora ele quer atualizar sua base de cultivo o mais rápido possível. Ele tira 100.000 pedras espirituais para cultivo, esperando que elas o levem até o estágio superior de estabelecimento de fundação. No entanto, ele subestima seu corpo sagrado Yang vermelho, que consome todas as 100.000 pedras para avançar mal até o 5º nível. Jamu está prestes a continuar sua sessão de cultivo quando sente como se alguém estivesse espionando ele. Ele rapidamente abre a janela para ver quem é. Ele se depara com o mestre de Mu Jiuling, a Santa do Sexo. A Santa ordena que ele a chame pelo nome. Jamu muda sua pergunta e pergunta o que ela está fazendo aqui na casa de Lu Ji. Lu Yi e a Santa do Sexo colocam seu dedo em seu abdômen. Ela diz que precisa de seu poder Yang para ajudá-la a cultivar. Jamu fica confuso a princípio, mas depois fica aterrorizado. Ele pede a ela para não brincar com isso. Não há como uma ser superior em estágio mais alto como ela precisar da ajuda de um mero cultivador em estágio de fundação. Zixuan manda ele calar a boca e apenas responder se ele quer ajudá-la a cultivar ou não. Sob sua pesada pressão espiritual, o pobre Jamu não tem opção a não ser concordar com seu pedido. Sem perder tempo, Zixuan abre um portal e leva Jamu para sua caverna. Xiao Mu é um homem de negócios, então ele não faz perguntas e começa a desgrudar as calças. Isso surpreende Annie. Zixuan, que pergunta o que ele está fazendo. Xiao Mu está confuso e lembra que ela o trouxe aqui para cultivar juntos, que é exatamente por isso que ele está desapertando o cinto. Zixuan cora depois de ouvir suas palavras grosseiras. Ela diz que ele não precisa fazer nada disso e deve ficar onde está. Ela então o amarra a um poste e tapa sua boca e olhos com um pedaço de pano. O pobre Xiao Mu luta para entender o que está acontecendo, mas Zixuan não responde suas perguntas. Ela começa a soltar suas vestes em vez de abraçar Xiao Mu. Em vez de fazer isso, Zixuan o joga na banheira para se limpar adequadamente. Após tomar um banho quente, Xiao Mu não cheira mais a Lucy. Zixuan o pega e o joga em uma cama com as mãos amarradas aos cantos. Jamu não se importa com tal ação, pois ele gosta de dominar mulheres. No entanto, ele fica desapontado quando, em vez de colher sua essência, Yang ele mesmo, Zixuan envia 2 de seus fantoches para fazer o cultivo em duplo com ele. Os 2 fantoches são Lei Lei e Yuan, ambos com forma de garotas gato. Eles são especialmente moldados para colher a essência Yang dos homens. Apesar de Lei Lei e Yuan serem fofas, Xiao Mu ainda se sente irritado por fazer isso com fantoches. Ele decide quebrar ambos para se vingar de Zixuan. A Santa esperava que Xiao Mu mal conseguisse aguentar por 2 horas, por isso decidiu assistir à sua performance ao vivo. Ela não esperava que Xiao Mu fosse um monstro louco com resistência infinita. Ele continuou dominando ambas as irmãs a noite toda sem descansar 1 minuto. No final, apesar de ter força do útero 60 e 90, até mesmo as 2 irmãs fantoches não conseguiram evitar se render aos golpes magistralmente controlados de Xiao Mu. Elas também se sentiram mal por não atender às expectativas de sua mestre, mas Zixuan as perdoa, sabendo que não teria feito muito melhor. Depois de enviar ambas as irmãs embora, Zixuan se vira para Xiao Mu, que acaba de tomar banho. Ele pergunta a Zixuan se sua performance foi satisfatória de assistir, ao que ela responde que foi medíocre no melhor dos casos. Jamu a lembra que se ela quer ver sua melhor performance, então ela deveria entrar no campo pessoalmente. Ela deveria cultivar em duelos com ele em resposta. Zixuan lhe entrega 10 milhões de pedras espirituais, junto com algumas pílulas de nível superior para estabelecimento de fundações. Ele o envia de volta para a casa de Luxi através do portal. Logo, Jiamu se vê de volta na casa de Luxi. Ele fica impressionado com os poderes de Saanti. Ele se sente feliz porque, enquanto Saanti precisar de sua energia Yang, terá outro apoio na seita. Além disso, ele também recebe as recompensas por gastar sua energia Yang, o que leva seu corpo sagrado Yang vermelho para o próximo nível. Isso torna Jiamu ainda mais determinado a encontrar algumas irmãs mais velhas e cultivar em duelos severamente com elas. Enquanto Xiao Mu está desfrutando de seus ganhos, Zixuan está lidando com demônios internos depois de consumir a essência Yang de Xiao Mu. Ela continua pensando sobre as memórias de cultivo duplo das irmãs Clanker em Xiao Mu. Isso faz sua aura ondular de forma estranha. Laiyan e Yuan estão um pouco preocupados com o cultivo dela. Eles se perguntam se esses são os efeitos colaterais de consumir a essência Yang vermelha de Xiao Mu. Voltando para Xiao Mu, ele cultiva diligentemente, absorvendo todos os benefícios que recebeu de Xixuan. Mas Luxi acorda e o acha muito bonito, sentado ali cultivando.
Assim como ele, ela também pode sentir que sua aura se fortaleceu muito. Então, ela o convida ansiosamente a participar do desafio da Estrada para o Céu com ela. Lucy explica que a Estrada para o Céu é um reino secreto antigo localizado na seita Yuan Demon. É usado para testar a força dos discípulos, enquanto também os treina para futuras batalhas da seita. A Estrada para o Céu tem 12 camadas. A cada camada, os monstros dentro ficam mais fortes. As 3 primeiras camadas são reservadas para discípulos da seita externa, pois a maioria dos monstros dentro está no estágio de estabelecimento de fundações. Porém, a 4ª camada em diante tem monstros do reino do núcleo dourado. Isso torna quase impossível para a maioria dos discípulos da seita externa adentrarem nela. Mas alguns orgulhos celestiais, como Chujai Oran, que está classificado em 9º no quadro da seita externa, podem ficar durante o tempo de um incenso. Logo, Lucy e Xiaomu chegam à Estrada para o Céu e encontram Zhuju Eoran. Isso irrita Lucy, que quer provar a todos que Zhuju Eoran não é o discípulo mais talentoso da seita externa. Isso faz Xiaomu perceber que até mesmo a seita externa tem muita competição. Apesar de estar na parte inferior da seita, ele também aprende que, mesmo com a seita tratando demônios e humanos igualmente, rivalidade e fricção ainda existem entre eles. Mas isso não preocupa Xiaomu. Ele está prestes a entrar na primeira camada com Lucy quando, de repente, eles notam um grupo de pessoas saindo do portal. Jiamu lembra que é o mesmo grupo de Niu Tai e seus capangas que mexeram com ele antes no mercado negro. Mas, desta vez, a aura de Niu Tai se tornou mais forte. Ele subiu até o rank 47 na seita externa. Os capangas de Niu Tai o elogiam como se ele fosse o próximo Long Tianshang. Isso faz Niu Tai se sentir ainda mais orgulhoso de si mesmo. Ele aconselha a todos a se concentrarem em seu treinamento, para que eles também possam alcançar seu nível. Nesse momento, Chu Jae-hyun entra na conversa e o lembra de que ela não investiu tantos recursos nele apenas para que ele se exibisse na frente de seus capangas. Ela o avisa para rapidamente cumprir a missão que lhe deu, ou então se prepare para as consequências. Niu Tai, que estava se mostrando arrogante, se torna um gato manso ao ouvir seu aviso, mas isso também o deixa com raiva por dentro. Quando ele nota Jiamu acompanhado de Lucy para entrar na Estrada para o Céu, decide despejar toda a sua raiva sobre ele. Com isso, ele poderá cumprir a missão de Chu Jae-oran de fazer Xiaomu lembrar seu lugar. Ele também eliminará sua vergonha, passada de ser derrotado por ele. Na plataforma da Estrada para o Céu, qualquer discípulo pode desafiar outro a um duelo. Nuti desafia Xiaomu. Lucy aconselha Xiaomu a não aceitar o desafio de Niu Tai, pois ele claramente parece ter se tornado mais forte. Mas Xiaomu garante a ela que estará bem, e que também tem cultivado diligentemente. Xiaomu aceita o desafio, mas com a condição de que Niu Tai aposte algo na disputa. Niu Tai concorda e aposta a espada voadora de 2º nível, que Xiaomu lhe doou graciosamente anteriormente no mercado. Enquanto isso, Xiaomu aposta seu anel de armazenamento com centenas de milhares de pedras espirituais dentro. O duelo e a aposta atraem muitas pessoas que se sentem culpadas por Xiaomu. Todos sabem que ele é um garoto bonito fraco, que sobreviveu tanto tempo na seita apenas por causa de seu rosto bonito e pura constituição Yang. A verdadeira Jiao Han também alimenta a chama ao desencorajar Xiaomu, chamando-o de estar em busca de outra mãe rica, depois de ser abandonado por ela. Lucy se sente irritada com seu comentário, mas permanece em silêncio, pois está mais preocupada com Jiamu. Mas Su Jia-han interpreta seu silêncio como fraqueza e avisa Jiamu que pássaros que ousam escapar de suas gaiolas frequentemente têm suas asas cortadas ao meio. Jiamu ignora Chu Jia-han, pois ela não passa de uma pequena vilã mesquinha em sua grande história. No entanto, Lucy se sente encorajada pelas palavras de Chu Jia-han. Ela se lança sobre Jiamu com a intenção de acabar com sua vergonha anterior em um único ataque. Mas antes que as pessoas possam até ver ele atacar, ele desaparece e aparece instantaneamente atrás de Xiaomu. O público fica chocado ao ver esse movimento, pois reconhecem como o passo da imagem residual uma técnica extremamente difícil de dominar em seu estágio de cultivo. Isso faz todos se garantirem de que Xiaomu está definitivamente em apuros e que não conseguirá sobreviver contra um monstro que não só tem o corpo físico mais forte da seita externa, mas também uma das artes de movimento mais rápidas.
Su Jiaran também está confiante na vitória de Niu Tai e zombam de Luxi por escolher o alvo errado. No entanto, nesse momento, sua visão da realidade desmorona. Ela encontra Niu Tai sob os pés de Xiao Mu, segurando os chifres de Niu Tai como um artista segurando um touro furioso em um festival de touradas espanhol. Xiao Mu zomba de Niu Tai e pergunta se ele não almoçou hoje. Isso deixa Niu Tai furioso. Ele começa a se libertar desesperadamente do controle de Xiao Mu. Porém, naquele momento, Chu Jiaran o lembra da pílula secreta que ela deu a ele. Ela o ordena a comer e a derrotar Xiao Mu por ela. Nuti não ousa desobedecer Chu Jiaran. Apesar de saber dos efeitos colaterais da pílula Berserker, ele a morde. A pílula o transforma forçosamente em sua forma demoníaca completa. Isso faz sua força aumentar exponencialmente. Niu Tai se liberta instantaneamente do aperto de Jomu. Ele avisa Jomu que este será seu último dia nesta terra. O aumento repentino de força de Niu Tai deixa Lucy ainda mais preocupada com Xiao Mu. Ela chama Chu Jiaran de trapaceira, mas Chu Jiaran é tão descarada como sempre. Ela corrige Lucy, dizendo que a pílula Berserker que ela deu a Niu Tai é apenas uma pílula de espírito demoníaco. Esta pílula permite que a raça demoníaca desperte sua linhagem forçosamente antes do tempo. Enquanto isso, Niu Tai sofre com os efeitos colaterais da pílula, que o faz perder a racionalidade. Ele começa a atacar Xiao Mu de maneira bruta. Mesmo que isso o torne um oponente mais fácil de ler, desviar de seus ataques relâmpago é algo completamente diferente. Por isso, mesmo depois que Xiao Mu consegue desviar de seu ataque, ele ainda é atingido. Até mesmo seu corpo sagrado Yang vermelho não consegue bloquear totalmente o dano, o que faz com que ele sangrasse levemente. Isso faz com que Xiao Mu leve Niu Tai um pouco mais a sério. Quando Niu Tai se lança contra ele como um touro, Dramu coloca toda sua energia sagrada Yang em seu punho. Ele acerta o soco diretamente no rosto de Niu Tai. Isso não apenas quebra um de seus chifres, mas também o nocauteia imediatamente. Chu Jiaran, que já estava comemorando sua vitória, ficou pálida como se tivesse visto um fantasma. Enquanto isso, todo o público ficou curioso sobre Dramu e como ele se tornou tão forte em tão pouco tempo. Lucy também o acha ainda mais bonito. Ela se sente feliz por ter escolhido o homem certo para si mesma. Do outro lado, Chu Jiaran está completamente furiosa com Niu Tai. Ela pede a seus outros capangas para pegá-lo e levá-lo à enfermaria, mas Jomu os para. Ele joga um saco com 10.000 pedras espirituais e diz que é o pagamento médico dele. Isso melhora sua imagem aos olhos de todos. Eles o chamam de santo por perdoar seus adversários mesmo depois de ser provocado por eles. Mas Xiao Mu só quer as recompensas do sistema. Assim, ele ganha 1 milhão de pedras espirituais de graça. Xiao Mu e Lucy estão prestes a sair quando Chu Jiaran se aproxima dele. Ela pede que ele volte para seu lado. Ela garante que cuidará de seu irmão mais novo muito melhor desta vez. No entanto, Xiao Mu a empurra. Ele já a acolheu. Portanto, cultivar dualmente com ela não será mais benéfico para ele. Lucy fica feliz em ver Xiao Mu se afastando dela. Ela avisa Chu Jiaran que, após fazer nome para si mesma no caminho do céu, ela a desafiará para um duelo, de forma justa. Ela então pega Xiao Mu em seus braços e entra no portal da primeira camada, sem se importar com Chu Jiaran que a fuzila com o olhar. A discussão deles faz com que as pessoas no público sintam ciúmes de Xiao Mu. Ele conseguiu que 2 das melhores vilãs do séquito externo lutassem por ele. Eles têm certeza de que, não importa quem vença no final, o verdadeiro vencedor ainda será Xiao Mu. Mais tarde, o primo de Niu Tai, Niu Ao, descobre que seu primo mais novo foi derrotado por Xiao Mu. Para se vingar dele, ele sai para encontrar Long Qianshang. Ele informa que Niu Tai tem se misturado com um bonito e até lutou por Chu Jiaran por causa disso. Long Qianshang fica mais irritado com Niu Ao por atrapalhar sua prática. Ele também desaprova que uma tia ouse cobiçar sua futura esposa. Para ensinar uma lição a Xiao Mu, ele coloca sua espada dentro do corpo de Niu Ao. Ele diz a ele para usá-la mais tarde para dar uma lição em Xiao Mu. Enquanto isso, Xiao Mu, que ainda não sabe que Long Qianshang descobriu seu relacionamento com Lucy, chega à primeira camada do caminho do céu. Lá, Lucy explica as regras para ele. O reino secreto registra automaticamente qualquer discípulo que entra no reino e começa a gravar seu progresso. Como Lucy já alcançou as camadas superiores, ela não poderá acompanhar Xiao Mu nas camadas iniciais. Ela então lhe dá um beijo de despedida e parte para as camadas superiores sozinha.
Enquanto isso, Xiao Mu fica na primeira camada onde encontra seus primeiros oponentes. Eles são um gigante, um rato espinhoso esquisito e uma rã feia. Os 3 monstros estão no estágio de fundação, o que mostra como é difícil limpar todas as camadas. Os 3 monstros atacam imediatamente Xiao Mu, pois o consideram um fraco, mas Xiao Mu desvia de seus ataques com facilidade. Então, com um único movimento da mão, ele derrota os 3 sem problemas. O Reino Secreto informa a Xiao Mu que ele limpou o primeiro andar. Antes de passar para o próximo andar, ele pode escolher qualquer uma das 3 recompensas. Xiao Mu já tem muitas pedras espirituais e espadas voadoras de grau 5. Então, ele escolhe a técnica de alta classificação de rank amarelo. Esta técnica combina perfeitamente com seu corpo de atributo Yang. Como Xiao Mu subiu seu entendimento ao máximo na última vez, ele aprende a técnica instantaneamente. Após testar sua força, ele decide passar para o segundo andar. Enquanto Xiao Mu avança para o segundo andar, Lucy finalmente consegue limpar a terceira camada. Isso a coloca no ranking dos 50 melhores discípulos do secto externo. Isso os deixa animados, pois mal podem esperar para ver o duelo entre ela e Chu Jiaran. Mas, neste momento, seus olhos caem para o fundo da tabela. Eles descobrem que Xiao Mu também entrou no ranking dos 1000 melhores em tão pouco tempo. No entanto, eles não ficam chocados. Xiao Mu foi capaz de derrotar Niu Tai, o que significa que ele deve conseguir alcançar o final da camada 3 sem problemas. Enquanto o público discute o potencial futuro de ambos os contendores, o discípulo número 1 do ranking do secto externo, Nalan Chuan, chega ao caminho do céu para ver o que está causando toda essa agitação. Nalan Chuan se manteve no topo do ranking do secto externo por muito tempo. Seu recorde de sobreviver 2 horas na 4ª camada nunca foi quebrado por ninguém, mas as pessoas não o respeitam. Ao contrário de outros discípulos, Nalan Chuan é apenas um garoto narcisista. Quem se baseia apenas em sua poderosa linhagem assassina para intimidar os outros. Nalan Chang não gosta quando alguém fala mal dele por trás. Ele dá um tapa nos poucos discípulos que estavam falando besteira sobre ele. Chu Jiahan já está frustrada com Jia Mu. Quando ela vê Nalan Chuan se aproximar para provocá-la, não consegue evitar ficar ainda mais irritada. Nolan Chong gosta de deixá-la frustrada. Ele continua provocando-a e a chama de C por deixar Lucci roubar seu brinquedo masculino. Chu Jiahan perde o controle de sua aura. Ela ataca Nolan Chong com a intenção de matar, mas nesse momento, Niu Ao aparece e impede que os dois se machuquem. Sua aparição choca a todos, pois ele é um cultivador de pico do reino do núcleo dourado, classificado em 8º no ranking intercessional. Embora a maioria dos discípulos na plateia tenha medo dele, Chu Jiaran não o teme. Em vez disso, ela pergunta se ele está ali para vingar seu primo. Ela o lembra que Lu Qi é a neta do Elder Lu Haikong. Ele não ficará feliz se souber que um discípulo de pico da formação de núcleo intimidou sua preciosa neta. Lu Haikong pede a ela para ficar tranquila, pois recebeu a aprovação do futuro marido de Lucci, Long Tianxiang. Ao contrário de Chu Jiahan, Nalan Chuan não interfere. Ele está ansioso para ver um recém-chegado do secto externo atraindo a atenção de figuras tão importantes. Porém, nesse momento, a plateia descobre que o nome de Xiao Mu saltou do top 1000 para o top 200. Enquanto todos os discípulos de alto nível esperam sua queda, Xiao Mu está relaxando casualmente no segundo andar. Ele derrota monstros da formação de fundação como se fossem patos e galinhas. Após limpar o segundo andar, Xiao Mu deve escolher uma das 3 recompensas. Mais uma vez, as recompensas são uma técnica de sabre de grau alto, um saco de pedras espirituais e uma espada voadora de grau 2. Como Xiao Mu não gosta de sabres e não precisa de pedras espirituais, ele decide escolher a espada voadora. Ele pode simplesmente doá-la para conseguir uma espada muito melhor do sistema. Com o segundo andar limpo, Xiao Mu entra no terceiro andar, onde se depara com dezenas de monstros da formação de fundação ao mesmo tempo. Xiao Mu finalmente entende por que tão poucos discípulos conseguiram limpar este andar. A maioria deles já alcançou o reino do núcleo dourado. No entanto, Xiao Mu é diferente. Ele nunca teve a oportunidade de testar sua verdadeira força, então isso lhe dá a oportunidade perfeita para explorar completamente o potencial de seu corpo sagrado sem perder tempo. Xiao Mu usa a técnica de palma flamejante de grau alto e a ataca contra a horda de monstros. A técnica é tão rápida que metade dos monstros nem consegue reagir quando a palma flamejante os atinge. Os monstros que conseguiram reagir rapidamente contra-atacam, atacando-o de todos os lados. Apesar de ser atacado de todos os lados, Xiao Mu quase não sofre ferimentos.
Isso o faz admirar a verdadeira força de seu corpo sagrado. Yang Vermelho. Isso dá a Xiao Mu a confiança para limpar o terceiro andar. Apesar de não ter alcançado a perfeição na fase de formação de fundação, muito menos no reino do núcleo dourado. Com uma mentalidade assim, Xiao Mu se torna destemido. Não importa quantos ferimentos ele tenha, ele mantém o ritmo. Ele continua a aprimorar suas técnicas de combate para combinar com seu estilo de luta. Após um quarto de hora de combate brutal, que transforma todo o terceiro andar em um inferno, Xiao Mu finalmente derrota o último monstro e limpa com sucesso o terceiro andar. Xiao Mu inicialmente planejou sair após limpar o terceiro andar, mas seu corpo sagrado Yang Vermelho cura todos os seus ferimentos rapidamente. Assim, ele decide desafiar o quarto andar também e ver quanto tempo consegue durar lá com sua cultivação na quinta fase da formação de fundação. Antes disso, ele precisa escolher entre as 3 recompensas oferecidas pelo sistema. A primeira é uma arma de machado, a segunda é uma pílula, enquanto a última opção é uma técnica de batalha. Como o machado e as pílulas são inúteis para ele, Xiao Mu escolhe a técnica de combate, que é uma técnica de atributo relâmpago totalmente adequada para seu corpo Yang. Enquanto Xiao Mu pratica a técnica de relâmpago, o público do lado de fora sente como se tivesse sido atingido por um relâmpago. O ranking de Xiao Mu salta do top 200 para a classificação 13. Este é um recorde sem precedentes para alguém no 5º nível da formação de fundação, pois até mesmo um cultivador do reino do núcleo dourado teria dificuldade em alcançar tal pontuação. A força de Xiao Mu até assusta Chu Jiurong, que não consegue entender como ele se tornou tão forte do nada. Mas nesse momento, Lute sai do caminho da escalada celestial e seu ranking salta do top 50 para o top 9. Isso empurra Chu Jiurong para a classificação 10, o que a deixa extremamente insatisfeita, pois ela já se sente derrotada por Lute. Lute quer zombar de Chu Jiurong, mas ao descobrir que o primo de Newt está ali para se vingar em seu nome, ela silencia. Ela só pode rezar pela segurança de Xiao Mu. Dentro do reino secreto, Xiao Mu imediatamente domina a técnica de relâmpago, o que lhe dá um trunfo adicional contra os monstros no quarto andar. Após entrar no quarto andar, Xiao Mu percebe que ainda subestimou os monstros do reino do núcleo dourado. Não há como derrotá-los. Mas seu objetivo não é derrotá-los, é sobreviver. Portanto, ele decide ficar fora do alcance dos ataques das bestas e deixá-las esgotar sua resistência. Mas as bestas do reino do núcleo dourado não são tão estúpidas quanto aquelas da formação de fundação. Assim, quando Xiao Mu tenta criar distância entre eles, a besta imediatamente salta para encurtar a distância. Além disso, a besta não dá a Xiao Mu nenhum momento para aprender seus padrões de ataque enquanto vai para um golpe mortal. Xiao Mu mal consegue desviar de uma de suas garras, mas ainda assim deixa uma ferida horrenda em seu peito. Vendo que sua defesa é inútil contra esse monstro, Xiao Mu parte para o ataque total. Ele carrega as técnicas de chama e relâmpago ao mesmo tempo. Primeiro, ele lança sua palma flamejante em direção à besta, que facilmente desvia e fecha a distância entre eles. Mas isso é exatamente o que Xiao Mu queria que ele fizesse. Portanto, assim que a besta desvia do ataque de fogo, Xiao Mu libera seu átomo de relâmpago roxo. O ataque envolve a besta como uma rede de pesca. No entanto, o que Xiao Mu não esperava era que a pele da besta era completamente imune ao seu raio. Ela se solta facilmente da rede e salta em direção a Xiao Mu com a boca escancarada. Xiao Mu mal consegue desviar, mas isso custa seu braço, pois a besta já o tinha pegado na boca. Ele percebe que perdeu a batalha e está prestes a sair. De repente, o sistema o notifica que ele alimentou seu corpo à besta demoníaca. Isso lhe concede um retorno de 10,00 vezes. O enorme impulso de vitalidade restaura instantaneamente o braço de Xiao Mu. O restante da vitalidade transforma seu sangue na lendária linhagem do imperador humano. O sistema informa Xiao Mu que na era antiga, os humanos eram apenas comida para as 100 raças superiores. No entanto, um dia tudo mudou. Um grupo de humanos surgiu do fundo e massacrou seu caminho até o topo da cadeia alimentar. Esses imperadores humanos treinaram seus corpos e linhagens a níveis extremos. Logo, não havia ninguém para enfrentá-los. Xiao Mu se sente animado ao ouvir as lendas de seus ancestrais humanos. Ele se pergunta se um dia também poderá vagar livremente pelos céus estrelados e derrotar todas as facções invasoras. Mas antes disso, ele precisa lidar com essa besta demoníaca que o incomoda há tanto tempo. A besta não gosta do olhar nos olhos de Xiao Mu. Ele deveria ser o predador, não a besta. Não dá mais tempo para Xiao Mu descansar e salta sobre ele mais uma vez. Desta vez, Xiao Mu
consegue facilmente desviar do ataque e corta a besta ao meio usando apenas sua palma. Depois de derrotar a besta com sucesso, Xiao Mu ganha a qualificação para desafiar o quinto andar. No entanto, ele precisa escolher uma das 3 recompensas. Como nenhum desses itens parece atraente para ele, Xiao Mu apenas pega a pílula de grau 4. Ele decide doá-la a alguém mais tarde para conseguir uma melhor. Após escolher suas recompensas, Xiao Mu decide verificar o quinto andar, mesmo sabendo que não conseguirá completá-lo em seu estágio atual. Enquanto Xiao Mu se dirige ao quinto andar, o público do lado de fora enlouquece. Após limpar o quarto andar, o ranking de Xiao Mu atinge o topo, superando a campeã anterior, Nalin Truang. Ver seu ídolo alcançar o topo da lista quase faz Lute gritar. No entanto, nem todos estão felizes, especialmente Niu Wao. Ele começa a sentir medo do potencial insano de Xiao Mu. Até Su Jiahan fica chocada, pois não vê esse nível de potencial desde Megumi, Fushiguro do clã Zenin. Voltando para Xiao Mu, ele finalmente chega ao quinto andar, onde um grupo de bestas de alto nível o espera ansiosamente. Xiao Mu pode ser arrogante, mas não é burro. Ele não provoca uma briga com eles e imediatamente sai do reino secreto, prometendo que voltará em breve para mostrar a eles quem é o verdadeiro chefe. Em poucos segundos, Xiao Mu se encontra de volta do lado de fora, onde Niu Wao não se importa com sua reputação. Ele imediatamente se aproxima de Xiao Mu sem dar qualquer explicação. No entanto, Lute esperava que ele fizesse algo assim, então ela rapidamente pula entre eles para salvar Xiao Mu. Chu Jiaran também não hesita em entrar, protegendo Xiao Mu contra o ataque surpresa de Niu Wao. Isso surpreende Xiao Mu. Ele esperava que Lute o protegesse, mas Chu Jiaran não precisava fazer isso, especialmente depois que ele a rejeitou mais cedo. No entanto, Chu Jiaran apenas cora e diz a ele que ela tem suas próprias razões. Então, ele deve fugir rápido. Enquanto elas seguram Niu Wao, Chu Jiaran agradece a elas pela proteção e pensamentos gentis. Mas como homem, ele não pode deixar 2 mulheres sacrificarem suas vidas por ele. Ele pede que ambas se afastem, pois quer testar a força de um cultivador no pico do reino de Núcleo Dourado. Niu Wao o chama de estúpido por enfrentar seu ataque de frente. No entanto, quando seu punho colide com Xiao Mu, ele fica chocado. A aura de Xiao Mu o lembra dos gênios humanos com uma linhagem de imperador humano. Como membro do clã demoníaco, isso torna Niu Wao ainda mais determinado a eliminar Xiao Mu. Caso contrário, ele pode se tornar um oponente aterrorizante para o clã demoníaco no futuro. Em vez de usar sua própria força, Niu Wao ativa o QI da espada escondido que lhe foi dado por Long Qianshang e o arremessa em direção a Xiao Mu com uma velocidade brutal. Xiao Mu reconhece o Qi como sendo de Long Qianshang, então ele não se atreve a segurar sua vontade. Ele imediatamente abre sua linhagem de Imperador Humano. Mas no final, Xiao Mu ainda é um cultivador de estabelecimento de fundação, enquanto Long Qianshang é uma potência do nível de alma nascente. O Qi da espada perfura todas as suas defesas e o afunda em um mar de espadas. Ninguém acredita que Xiao Mu sobreviveria a um ataque tão brutal. No entanto, ele o surpreende mais uma vez ao sair da tempestade de Qi, vivo e ainda lutando, apesar de parecer miserável e ter perdido metade do corpo. Xiao Mu continua a zombar de Niu Wao e do impotente Long Qianshang atrás dele. Isso faz Niu Wao perder toda a sua aura. Ele para de se importar com seu prestígio e pula para terminar o serviço. Lute tenta detê-lo, mas seu nível de cultivo está muito abaixo do dele. Ele apenas a empurra para o lado como uma mosca, esquecendo que ela é a neta de um dos 12 anciãos da seita. Enquanto isso, Xiao Mu está fraco demais para se defender. Ele apenas fica parado, esperando que Niu Wao o termine. Porém, nesse momento, uma luz roxa atinge Niu Wao do céu, atingindo-o com força contra o chão. Enquanto Niu Wao luta para se levantar, ele já está irritado por não ter conseguido acabar com Xiao Mu com o Qi da espada. Agora, quando ele tenta matá-lo com suas próprias mãos, alguma luz roxa decide intervir. Quando ele descobre que é a santa da seita, ele imediatamente se ajoelha e implora por clemência. Todos os outros discípulos ao redor dela também se ajoelham e a cumprimentam. No entanto, Zixuan não presta atenção a eles. Ela se volta para Xiao Mu, que acabou de curar seu braço usando a imensa vitalidade da linhagem do imperador humano. Ela elogia Xiao Mu, dizendo que nunca viu ninguém melhorar tão rápido. Mesmo que ser o primeiro lugar na tabela da seita externa não seja exatamente algo digno de elogio, fazer isso no nível dele é definitivamente um registro sem precedentes na seita. Xiao Mu fica surpreso ao ver Jia Shuhen elogiá-lo assim, do nada. Então, Jia Shuhen revela suas verdadeiras intenções.
ela quer levá-lo como discípulo. Mas antes que Xiao Mu possa decidir, 3 anciãos da seita correm para a cena. Eles ouviram que alguém acabou de desbloquear a linhagem de sangue do imperador humano. Um dos anciãos é Zhou Xiliang, classificado em 5º lugar no ranking dos anciãos. Ele é o mestre, informações mais poderoso de toda a seita. Zhao Xiliang lembra Zishan que Xiao Mu é um tesouro da raça humana. Ela não pode simplesmente levá-lo como discípulo para beneficiar a raça demoníaca. O 7º ancião, Fenjin, concorda com Zhao Xiliang. Ela já tem Ji Liang como seu discípulo, portanto, ela deve deixar a raça humana ter Xiao Mu em vez disso. As palavras de Fenjin colocam ainda mais pressão sobre Enzi Xian. Ele é o principal alquimista da seita UN Demônio, enquanto os anciãos 5º e 7º foram educados em sua argumentação. O 3º ancião, Du Gujian, é completamente dominador. Ele anuncia à seita que se Xiao Mu o escolher como mestre, ele o coroará com um conjunto completo de armadura de grau 7. Ele até ensinará sua arte de batalha céu e terra, que é a arte de batalha mais poderosa de toda a seita. Todos os 3 anciãos impõem suas auras sobre Xiao Mu. Ele se vê forçado a escolher entre um deles. Mas ele também não quer deixar Enzi Xuan, pois ela é sua chave para aprimorar seu corpo sagrado, vermelho Yang. No final, ele decide aceitar todos os 3 anciãos como seus mestres, enquanto também promete a Enzi Xuan continuar ajudando-a com seu cultivo. Os 3 anciãos estão um pouco preocupados que Xiao Mu possa estar confuso. Eles tentam explicar que todos os seus ofícios e técnicas levam anos para serem dominados. Ele não pode simplesmente aprender sob 3 mestres ao mesmo tempo, mas Xiao Mu os assegura que é um gênio. Ele será capaz de dominar qualquer coisa que eles ensinem a ele instantaneamente. No entanto, os anciãos ainda não estão satisfeitos. Ele propõe um desafio para eles. Ele diz que estudará com cada um deles por 3 dias. Se não conseguir atender às expectativas deles, ele desistirá e deixará qualquer um deles aceitá-lo como discípulo. Os 3 anciãos não têm escolha a não ser aceitar sua proposta, o que também resolve todos os conflitos entre eles. Depois de resolver as coisas, En Zhuoxuang pega novo Ao e o leva consigo. Enquanto isso, o 5º ancião também pega Xiao Mu e o leva de volta para sua casa para ensiná-lo sobre formações. Antes de ir, Xiao Mu dá um último aviso a Luo Ti para ter cuidado, pois Long Tan Shuang pode tramar contra ela. Depois que Xiao Mu sai, todos os discípulos começam a sair um por um. Isso deixa apenas o último discípulo, que também foi o que sequestrou Xiao Mu e o trouxe para a seita em primeiro lugar. O pobre rapaz começa a suar profusamente. Ele fica preocupado que Xiao Mu possa se vingar dele se descobrir que foi ele quem o trouxe para a seita. Ele pensa em escapar da seita quando lembra que toda sua família está baseada na seita. Se ele sair, Xiao Mu pode alvo neles. Justamente então, ele se lembra que o reino Jia, de onde Xiao Mu veio originalmente, está atualmente em guerra com o reino Zhao e está à beira da destruição. Ele decide fazer sua família resgatar o reino Xia. Ao fazer isso, ele ganhará um favor com Xiao Mu e talvez até poupe sua vida. Satisfeito com seu plano, o NPC imediatamente voa de volta para a casa de sua família para colocar as coisas em ordem. Enquanto isso, Zhou Xiliang leva Xiao Mu até o Vale das Formações, que também é o centro para todas as grandes formações da seita. Xiao Mu fica surpreso ao saber que o ancião Zhao Xiliang detém tanto poder. Ele se pergunta se a formação na Estrada do Céu Ascendente também foi construída por ele. Zhou Xiliang se sente envergonhado ao mencionar que mesmo que exaustasse sua vida inteira, não seria capaz de criar uma obra-prima como aquela. Apenas o patriarca da seita de 8.000 anos atrás pode construir algo assim. Xiao Mu sabe algumas coisas sobre o patriarca Saint Yuan e se pergunta onde ele está agora. Zhou Xiliang responde que se acredita que o patriarca Saint Yuan ascendeu a um novo reino há milhares de anos. No entanto, ele não tem certeza, pois também há rumores de que ele aprendeu um segredo sombrio sobre o mundo e foi capturado por uma facção secreta. Ele ainda está preso lá até hoje. Xiao Mu fica chocado ao saber que pode haver uma facção tão forte que pode aprisionar um poderoso como o patriarca Saint Yuan por tanto tempo. Zhao Xiliang nota que eles estão se desviar do assunto, então ele para Zhao Mu. Ele diz para ele se concentrar em estudar formações primeiro. Questões como a do patriarca estão muito além de seu alcance. Ele leva Zhao Mu para conhecer sua outra discípula,
que é uma irmã mais velha com melões tão grandes que até Zhao Mu perde a compostura por alguns segundos. Zhao Mujirong nota seu olhar pervertido e não consegue evitar tentar esconder seus picos gêmeos atrás dos braços. No entanto, eles são grandes demais para se esconder, o que a torna ainda mais fofa. Zhou Xiliang tenta ignorar a tensão estranha entre seus discípulos e apresenta ambos um ao outro. Ele também entrega Xiao Mu a Chong Yurong, pois tem outros afazeres a atender. Zhou Yurong despede-se de seu mestre e leva Xiao Mu para testar seu talento em formações. Ela lhe entrega um disco de formação e pede para ele colocá-lo em sua testa e tentar visualizar algo. Zhao Mu segue suas instruções e coloca o disco em sua testa, que suga sua mente para dentro do disco. Ele vê uma formação gigante com milhares de símbolos estranhos. Zhao Mu volta e pergunta a ela o que viu. Zhao Mu responde que viu uma formação gigante com muitos símbolos estranhos. Ela pergunta quantos símbolos ele viu, ao que Xiao Mu pensa por um momento antes de responder, perto de 2000. Isso deixa Xiao Yurong extremamente chocada. Quando sua mestre a testou há muito tempo, ela mal conseguia ver 20 símbolos, mas ela não pode perder a aura na frente de seu irmão mais novo. Então, ela simplesmente diz a ele que os símbolos estranhos que ele viu eram runas divinas, que são a parte fundamental de qualquer formação. Ela então o ensina os conceitos básicos das runas divinas e como elas podem ser usadas para controlar tudo no universo, até mesmo o tempo e o espaço, mas controlar as coisas requer que os mestres de matriz dominem runas divinas. Eles então as inscrevem em discos de matriz para formar formações de matriz. No entanto, existem dezenas de milhares de runas divinas. Até ela mal dominou 6.700 runas. Isso faz Xiao Mu se sentir um pouco desapontado. Ele conseguiu visualizar apenas 2.000 runas divinas. Xiao Mu não sabe se é realmente ignorante ou se está tentando irritá-la. Ela ignora seu ato pretensioso e o leva para uma matriz ilusória. Ela quer ensiná-lo visualmente, em vez de apenas falar sobre teorias. No entanto, a base de cultivo de Xiao Mu Hong está apenas no pico da fundação. Ela não consegue sustentar a matriz por muito tempo e começa a sentir tontura. Xiao Mu a agarra e a impede de cair, o que causa embaraço a ambos. Xiao Mu Hong recupera sua compostura e diz a Xiao Mu que, embora seu talento para matrizes seja o melhor na seita, seu talento para cultivo é um dos piores. É por isso que, apesar de consumir muitas pílulas de alta qualidade, ela nunca conseguiu romper para o reino do núcleo dourado. Xiao Mu não consegue acreditar que não exista nenhuma pílula que possa resolver seu problema. Para isso, Xuang Yurong responde que há uma pílula de reunião de origem de grau 8, que pode ajudá-la. No entanto, ela não conseguiu encontrar essa pílula de jeito nenhum. Isso dá a Xiao Mu uma ideia perfeita para submeter essa irmã mais velha. Ele pergunta a Xuang Yurong como ela o recompensará se ele puder ajudá-la a conseguir uma pílula de reunião de origem. Xiao Mu Xuang já havia perdido a esperança de um dia romper para o reino do núcleo dourado, mas seu coração lhe diz que Xiao Mu pode ser capaz de ajudá-la. Então, ela lhe diz que se ele puder lhe dar uma pílula de reunião de origem, ela fará qualquer coisa que ele quiser. Ela venderá até seu próprio corpo para ele. Xiao Mu aceita o acordo e imediatamente tira 3 pílulas de reunião de origem de 5ª classe de seu bolso. Ele as entrega a Xuang Yurong. Embora Xuang Yurong queira bater nele por ter elevado suas esperanças assim e depois derrubá-las com pílulas de 5ª classe, ela ainda decide aceitá-las. Seu mestre ficaria bravo se de alguma forma ela destruísse seus membros, mas isso é exatamente o que Xiao Mu esperava. Depois que Xuang Yurong aceita as pílulas, ele obtém um lucro 3.000 vezes maior e recebe uma pílula de reunião de origem de grau 8 em troca. Justo quando ele está prestes a entregar a pílula a ela, todo o vale começa a tremer. Isso faz com que Zhang Yurong convoque os servos do vale, que a informam que a seita foi atacada por demônios malignos. A grande formação se ativou sozinha para proteger a propriedade da seita. Ao saber que são os demônios malignos de sempre, ela despede os servos e conta a Xiao Mu sobre o que aconteceu. Xiao Mu não entende por que os demônios malignos atacariam a seita, quando a seita dos demônios Yuan também tem demônios em suas fileiras. Xiao Mu Yurong responde que o continente Xiao Mu, onde vivem, é dividido em 2 partes. Um lado é controlado por humanos, enquanto o outro lado é controlado por demônios. Mas a seita dos demônios Yuan é uma seita única, onde humanos e demônios coexistem em paz.
É exatamente por isso que se tornou um alvo de ambos os lados. Xiao Mu já pode sentir que essa questão está muito além de sua capacidade. Então, ele decide deixar para quando estiver mais forte no futuro. Zhang Yurong admira sua visão e diz que continuarão sua sessão de treinamento mais tarde. Ele deve ir descansar um pouco primeiro. Ela o leva para sua casa, onde permite que ele use a fonte espiritual externa, enquanto ela usa a do último andar. Xiao Mu percebe que Xuang Yurong colocou muitas formações de matriz para impedir que alguém invadisse sua fonte espiritual. Isso faz seu demônio interior despertar, querendo mexer com sua inocente irmã mais velha. Depois de terminar de tomar banho, Xiao Mu tira a pílula de reunião de origem de grau 8. Seu aroma faz com que Zhang Yuhong venha correndo escada abaixo, quase sem estar envolta em uma toalha. Xiao Mu quer provocá-la um pouco mais, mas Zhang Yuhong agarra sua mão e implora para que ele lhe dê a pílula. Mas Xiao Mu ainda é Xiao Mu. Ele continua a provocar Zhang Yurong, fazendo-a implorar a ele como uma criança pedindo doces aos pais. Ver seu comportamento infantil faz Xiao Mu rir, o que deixa Zhang Yurong irritada. Ela tenta agarrá-la dele à força, mas isso faz com que sua toalha de banho, amarrada de forma solta, escorregue, revelando todos os seus segredos diante de Xiao Mu. Isso faz Xiao Mu se sentir um pouco culpado, então ele decide parar de provocá-la e deixá-la ver se a pílula é genuína ou não. Depois que Xuang Yurong termina de examinar a pílula, ela diz a Xiao Mu que lhe dará qualquer coisa que ele quiser, desde que ele venda essa pílula para ela. Embora o que Xiao Mu queira é que sua irmã mais velha se torne uma de suas mulheres, ele decide não pressioná-la tanto. Em vez disso, ele se contenta com coisas materiais. Xiao Mu Yurong fica feliz que Xiao Mu finalmente esteja disposto a vender a pílula para ela. Ela traz todos os tesouros preciosos que possui. Um deles é uma rara erva espiritual de grau 8, que depois de amadurecer, pode se transformar em uma erva preciosa inestimável. Mas Xiao Mu lhe diz que ainda não é o suficiente, pois pode levar centenas de anos para tal erva amadurecer. Xiao Mu Yurong não pode negar esse fato, então ela alcança o vale entre suas duas montanhas e tira um pedaço de pano vermelho. Embora Xiao Mu esteja completamente encantado por ela, ele ainda não está desesperado o suficiente para trocar uma pílula de grau 8 por um par de suportes de melão. Xiao Mu Yurong fica envergonhada ao perceber que Xiao Mu a mal entendeu. Ela rapidamente o corrige e diz que é uma peça de armadura de grau 7. Ela pode assumir várias formas e protege o usuário de todo tipo de ataque surpresa. Xiao Mu aceita a armadura e a veste. Ela assume a forma de uma túnica interna. Seu corpo esculpido e seus músculos bem definidos fazem com que Xuang Yurong, com seu semblante puro, engula em seco. Ela não sabia que o corpo de um homem poderia ser tão atraente. Xiao Mu consegue notar o olhar intenso de Xuang Yurong. Isso o faz pensar em outro plano. Ele tira um saco com 50 milhões de pedras espirituais e o entrega a Xuang Yurong em troca de todos aqueles tesouros. O sistema recompensa-o com um retorno de 200 vezes, o que lhe rende um lucro de 10 bilhões de pedras espirituais. Isso resolve o problema de Xiao Mu de não ter pedras espirituais suficientes para cultivar. Ele não perde tempo e imediatamente começa uma sessão de cultivo em porta fechada para melhorar sua base de cultivo. Sua diligência em cultivar impressiona Zhang Yurong. Ela agora percebe por que ele é tão forte, apesar de tão jovem. Dentro da sala de cultivo, Xiao Mu diz ao sistema para começar a cultivar seu corpo automaticamente. Assim, sua eficiência sempre permanece em 100%, não importa o que aconteça. 3 dias depois, todas as 10 bilhões de pedras espirituais estão esgotadas. No entanto, Xiao Mu só alcança o 8º nível de estabelecimento de fundação. Isso machuca Xiao Mu, que esperava que as pedras espirituais durassem até sua formação do núcleo dourado. Justo quando ele termina sua sessão de cultivo, Zhou Xiliang chega e fica surpreso ao vê-lo fazer outro avanço tão rapidamente. Ele então pergunta a Xiao Mu como foi sua sessão de treinamento com sua irmã mais velha, Zhong Yurong. Xiao Mu responde honestamente que ela ensinou a ele todos os fundamentos e até esgotou sua energia espiritual para ensiná-lo visualmente dentro do arranjo ilusório. No entanto, Xiao Xiliang está mais interessado no clima romântico entre eles. Ele pergunta se Xiao Mu quer se casar com Zhong Yurong. Ele conta a Xiao Mu que Zhang Yurong pertence ao clã Bori King das raças demoníacas. Seu pai é um poderoso especialista no estágio de transcender a tribulação. É por isso que Xiao Xiliang quer que ele se case com Zhang Yurong. Isso o assegurará por toda a sua vida. No entanto, Xiao Mu recusa a oferta. Com seu sistema de trapaça, ele alcançará esse estágio um dia ou outro. Ele prefere aproveitar toda a
floresta do que proteger uma única árvore. Nesse instante, o segundo mestre de Xiao Mu chega para levá-lo embora, pois seus 3 dias no Vale do Arranjo terminaram. Fan Dang agarra Xiao Mu e diz que ele deve rapidamente estudar alquimia sob sua orientação. É muito mais fácil do que a formação de arranjo, que exige um nível extremamente alto de talento natural. No entanto, Xiao Xiliang informa que Xiao Mu foi capaz de lembrar mais de 1000 runas divinas logo após visualizar o disco de arranjo pela primeira vez. Isso choca Fan Dang, que fica ainda mais animado para testar o talento de Xiao Mu em alquimia. Sua constituição de pura Yang é uma combinação perfeita para técnicas de controle de fogo. Depois que Fan Dang leva Xiao Mu ao Vale das Medicinas, Chong Yurong o observa de lado, com uma expressão de anseio em seu rosto. Após Xiao Mu chegar ao Vale do Rei das Medicinas, Fan Dang leva-o a um forno de pílulas e pede que ele o aqueça usando qualquer técnica de chama que ele conheça. Xiao Mu só conhece a técnica da palma de chama, então ele a usa para aquecer lentamente o forno de acordo com as exigências do velho Fan Dang. Seu controle preciso sobre o calor e a natureza dominante de seu fogo deixam Fan Dang extremamente satisfeito. O talento de Xiao Mu pode facilmente ser classificado como o melhor de todos os séculos anteriores. Com o controle suave do calor de Xiao Mu, Fan Dang rapidamente forma a pílula, que se revela de primeira qualidade na primeira tentativa. Fan Dang pergunta a Xiao Mu se seu corpo é um corpo sagrado de Yang vermelho, em vez da constituição de pura Yang. Xiao Mu responde honestamente que seu corpo é, de fato, o corpo sagrado de Yang vermelho. No entanto, ele nunca realmente teve uma chance de cultivar qualquer arte de fogo, além de sua técnica de palma de chama. Fan Dang elogia o talento de Xiao Mu e garante a ele que no Vale do Rei das Medicinas, ele poderá encontrar todas as técnicas de fogo que deseja. Ele então leva Xiao Mu ao Pavilhão das Escrituras, onde todas as melhores artes de fogo de sua linhagem estão armazenadas. Lá, Xiao Mu folheia todas as artes de fogo do rank da Terra e encontra 2 que gosta. Uma delas é a escritura do Tirano da Chama Carmesim, útil para combate, enquanto a outra é a Arte da Vida Infinita, um manual sem igual para técnicas relacionadas à alquimia. Depois que Xiao Mu termina, Fan Dang lhe dá um conselho. Ele nunca deve seguir o conselho de Zhao Xiliang de ir à Floresta dos 10.000 Demônios, ou então pode nem voltar vivo. Xiao Mu leva seu conselho a sério, pois nunca teve a intenção de ir para lá em primeiro lugar. Enquanto isso, enquanto Xiao Mu aprende lições de vida com o ancião, uma mulher linda entra na sala. Ela informa Fan Dang que organizou todas as acomodações para Xiao Mu. A discípula interna chamada Tao Subai leva Xiao Mu para sua residência pessoal e explica tudo sobre as regras de viver ali. Xiao Mu pergunta a ela por que ela o chama de irmão mais velho, mesmo que ele tenha acabado de chegar ao vale. Tao Subai responde que isso é porque ele é o discípulo pessoal de Fan Dang, então seu status é maior que o dela na seita. Tao Subai então diz a Xiao Mu que ela também estará a seu serviço o tempo todo. Ele pode chamá-la quando quiser. Xiao Mu fica um pouco ousado após ouvir isso. Ele a agarra pela cintura e pergunta se isso significa que ela estaria disposta a aquecer sua cama.